Boa noite a todos. Então, o nosso tema é os medos e a espiritualidade. Eu acordei hoje com dor de garganta, eu acho que eu pulei carnaval a noite inteira lá no mundo espiritual, certo? E agora, hoje, estou bem, mas vamos indo, dá para nós ir. Vamos devagar sempre. Os medos e a espiritualidade. Segundo o psicólogo e psicanalista alemão Fritz Riemann, ele diz que nós não precisamos ter medo de falar dos nossos medos, né? Porque todo ser humano ele tem os seus medos, isso faz parte. O que acontece? O medo ele é positivo de uma certa forma, porque ele nos ajuda a nos conservarmos. Se aparece um bicho, um animal que vá nos prejudicar, a gente, através do medo, a gente descarrega uma adrenalina no corpo e a gente sai correndo, a gente toma uma solução. O problema é que às vezes a gente vive muito em função de medo, né? E os pensamentos, eles criam muitos medos na cabeça e são medos imaginários, não são medos reais. E aí que começa a ter o problema de a gente ter que, às vezes, até chegar no tratamento para poder fugir desse ciclo de sofrimento, né? Que às vezes chega até um pânico. São medos que não são reais. Então, quando a gente está com excesso de pensamentos perturbadores, de medo, a gente tem que se questionar. Os psicólogos, eles dizem isso para nós. Se questione. É real realmente isso? Realmente eu acho que isso vai acontecer? Realmente eu acho que tem um ladrão lá fora que vai me fazer mal só por causa de um barulho que eu escutei? Então a gente tem que se questionar para a gente não entrar nesse ciclo de sofrimento. E às vezes acaba até, a gente tem que passar até por tratamento. Segundo Fritz Riemann, existem 4 grandes medos. Primeiro, medo da fragilidade da existência. Nós temos medo que essa nossa existência seja frágil e que a gente não possa tomar conta dela de alguma forma. Então ali começa a forma que a gente tem de resolver esse nosso medo, que é nos apegando às coisas. Então eu me apego a isso, eu me apego a uma casa bem cercada, porque ali nada vai me acontecer. Eu me apego a uma pessoa que vai me proteger sempre que eu precisar. E aí começam os apegos, né? Porque a gente viver em sociedade, se proteger, tudo isso faz parte do nosso instinto de conservação. Vivermos uns com os outros também faz parte do nosso crescimento evolutivo e da nossa questão como amar e sermos amados. Mas às vezes esse apego ele nos faz sofrer. E aí depois nós vamos conversar sobre as espiritualidades. Por que as espiritualidades nos ajudam? Existe em cada um de nós certos medos, né? Uns têm medo mais de uma coisa, outros têm medo mais de outra. Então vamos dar um exemplo. Se eu sou muito apegada às pessoas, a um namorado, por exemplo, e eu tenho muito medo que esse namorado vá embora, então às vezes ele por um momento que ele não vai me ligar ou que ele não vai me dar atenção, esse meu medo já sai, já me dá um alerta e começa ali o sofrimento. Então existem pessoas que não têm medo de serem abandonadas, não passam por isso e não sofrem quando uma pessoa não liga ou quando não dá atenção. E existem pessoas, através da espiritualidade, que é o que nós vamos conversar por fim, que encontram dentro de si um lugar maravilhoso de viver e que a solidão às vezes é até necessária. Depois nós conversamos mais sobre isso. Então nós temos que perguntar quando nós estamos muito magoados com uma pessoa,
Porque as pessoas, elas, dentro das relações, elas nos magoam, sim, mas se não é um excesso nosso, muitas vezes de medo e de não querer ser abandonado, que colocou um tamanho enorme naquela situação, e a gente vê às vezes em brigas de casais que a coisa não precisava ser tão grande, mas existia o que ali? Um medo muito grande de ser abandonado, e que ainda não foi trabalhado, e que ainda não foi falado para si próprio, né? Que ainda não foi percebido. Então nós temos, através do autoconhecimento, as condições de nos auto-perceber. Quais são os medos que eu tenho? Então esse primeiro medo é o medo da fragilidade da existência. Nós devemos nos perguntar: consigo ficar bem quando estou só? Se a resposta é não, nós estamos com medo ali. Se a resposta é sim, nós já estamos conseguindo chegar na espiritualidade interior que cada um de nós tem, que é estarmos conosco mesmos. Segundo medo que Fritz Riemann fala é o medo do desvalor da existência. A gente tem que dar um sentido para a vida, a gente tem que dar um valor para essa existência, porque se a gente não tiver isso, a gente fica perdido. Então, às vezes a gente se coloca em tarefas, muitas vezes exaustivas, porque a gente tem que provar para a gente mesmo que a gente tem valor. Às vezes a gente, até às vezes no meio religioso, a gente tem que se ressaltar, porque a gente tem que provar para a gente mesmo que a gente tem valor, e a gente vai ficar perdido se a gente não conseguir fazer esses testes com o nosso medo, o medo do nosso desvalor. Terceiro medo é o medo da culpabilidade da existência. Nós já nascemos com esse medo, já carregamos uma culpa só por existir. Esses dias de manhã eu liguei a televisão e vejo o quanto às vezes as crenças que nós carregamos de outras religiões, de outros tempos, elas se arraigam dentro de nós e a gente começa a viver esses medos de culpa. Então a gente carrega a culpa de tudo que a gente não tem e que não tem necessidade. Esses dias de manhã eu liguei a televisão e eu fiquei impressionada, nunca mais eu tinha visto como é que é feito certos rituais, que aqui não tem o porquê eu dizer. As pessoas só faltava se chicotear. Minha culpa, minha máxima culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Eu disse, meu Deus do céu, é muito sentimento de culpa que a gente não tem e que não precisa carregar. E como que a gente vai entender Deus, que é amor, que é libertação, com esses pensamentos, esses sentimentos, né? Então a gente tem que buscar esclarecimento, tem que buscar libertação dessas culpas imaginárias que a gente carregou até hoje, que não tem necessidade, e entender que Deus, com amor, é libertação, é paz, é equilíbrio. Não precisamos carregar essas culpas. Muitas vezes carregamos culpas até das reencarnações. Porque alguma coisa eu fiz na encarnação passada, mas ninguém sabe o que fez na encarnação passada. Deus já nos deu a condição de esquecermos o que fizemos em outras vidas, para que a gente não fique perturbado com isso. Então não precisamos carregar culpas em momento algum da vida. Se por hora nos equivocamos, né? Porque as experiências estão aí, todos nós estamos diariamente tendo as nossas experiências e temos os nossos equívocos. Analisemos, né? Façamos a nossa autopercepção. Se nos faz sofrer os outros, procuremos mudar e tranquilo. Não precisamos dizer que é minha culpa, minha máxima culpa. Aquele dia eu fiquei impressionada, eu não imaginava que no século XXI a gente ainda tivesse que ver
esse tipo de coisa. É muito sofrimento que nós não precisamos carregar. E o quarto medo, dentro desse ainda existem pessoas que têm medo de Deus, né? Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus está vendo e alguma coisa vai acontecer, e às vezes a gente usa Deus para falar sobre os erros dos outros. Deus está vendo alguma coisa, Deus vai fazer para essa pessoa entender. Então, esse medo de Deus também, ele não tem fundamento, ele não tem o porquê existir. Porque se nós começarmos a pensar em tudo aquilo que nos faz mal, não tem nada a ver com Deus. Então, nós temos que ter essa autopercepção de pensamentos e sentimentos que às vezes a gente diz que a religião traz, e que são essas ideias de culpas e que nos trazem medos que nós não precisamos carregar. Então, a proposta de um espiritismo livre, de um Deus de amor, é que a gente possa ser livre, né? Não é só as teorias que nós temos que ler, é internalizar dentro de nós essa liberdade, essa paz, esse equilíbrio, esse auto-perdão. Porque muitas vezes as pessoas dizem: meu Deus, me perdoa porque eu fiz e aconteci. E nós, no entendimento do Espiritismo, nós entendemos que nós não precisamos pedir perdão a Deus. Deus não é aquele carrasco que vai dizer: este fez e aquele não fez, e assim por diante. Deus é amor, mais uma vez a gente diz. Então a gente não precisa carregar esses pensamentos: não, Deus me perdoe. Às vezes eu vejo pessoas, ainda vemos nesse século XXI, pessoas ajoelhadas, só faltava ajoelhar no milho e dizer: meu Deus, me perdoa. Não há necessidade. Deus é amor, Deus entende as nossas dificuldades, os nossos tropeços, e Ele não está ali sendo juiz de ninguém. Essa é a diferença desse entendimento que nós temos, que é um entendimento de libertação, de amor, que o Espiritismo nos traz. E temos medo de 1000 coisas que nos ameaçam diariamente. Existem ainda pessoas que têm medo da escuridão, existem pessoas agora, depois dessa onda de comidas envenenadas, que tudo que vai comer fica pensando. Existem pessoas que têm medo de ladrão, né? E a gente sabe que a gente tem que se cuidar realmente. Existem pessoas que têm medo de acidentes. Eu em casa, e às vezes esses medos, eu em casa eu tenho uma que toda vez que eu saio para a estrada ela já está nervosa, porque eu se fulano, mas por que tu está nervosa? Não, porque tu pode ter um acidente. Eu disse: pelo amor de Deus, né? Esse medo é teu, não é meu. Eu sei andar na estrada, eu sei me cuidar. Então, às vezes a gente coloca os medos da gente em cima dos outros. E isso acontece muito com os filhos. A gente tem um medo muito grande de perder os filhos, né? Ou perder quem nós amamos. Achamos que estamos perdendo quando, por exemplo, a morte acontece. E a gente coloca dentro das pessoas esse nosso medo, que às vezes sufoca. Eu, com essa pessoa que eu tenho em casa, às vezes eu estou sufocada. Outro medo que ela tem também é de temporal. Começa a dar uns trovão, ela já me liga: vai de uma vez que o tempo não está firme. Eu digo para ela: fulana, esse medo é teu, não é meu. Dentro de um carro, quando a gente está num temporal, a gente está seguro com as rodas. A gente, claro que vai se cuidar, mas a gente tem que ter uma coerência para não entrar nesses medos e nesses sofrimentos. E o mais importante é que não trazermos para as pessoas os nossos medos e os nossos sofrimentos, que vão se acumulando, que vão nos tornando pessoas com sofrimentos interiores. E esse medo da morte é uma angústia causada pela ideia da finitude. Morte terminou.
Então todo mundo tem medo de morrer. A gente tem que ter medo de morrer por uma questão de autoconservação, conservarmos o nosso corpo e a nossa vida, sim, mas nós não temos que nos deixar levar por esses medos intensos que nos fazem sofrer. Porque, entendendo o Espiritismo, nós sabemos que a vida continua depois da morte. Muitos vão dizer, mas tudo que acontece era para acontecer. Talvez sim, talvez não. Mas todo ser humano tem a capacidade de se cuidar, de se organizar perante os seus desafios. Então, aí entra a questão da espiritualidade, que é o que nós vamos começar a falar agora. Todas as religiões nos levam para um caminho de espiritualidade. Começamos a sintonizar um pouco mais através da prece, através das ações do bem, através do entendimento, da conversa com Deus, com a espiritualidade. E essa espiritualidade, ela não é somente fora, como nós achamos. Toda vez que eu converso com Deus, Deus está lá me escutando. É interior, é dentro de nós. Nós temos, cada um de nós, um lugar de muita paz e equilíbrio, onde a nossa vida é sã, é saudável. Então, naqueles momentos em que nós temos aqueles medos de sermos abandonados, quem tem esse sentimento de que Deus está dentro de si e é saudável, ele já não tem mais tanto sofrimento com esses pensamentos. Eu conheço pessoas, eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito da solidão. Eu acho a solidão importantíssima para a gente ficar bem, porque muitas vezes muita coisa ao redor nos tira um pouco o eixo das coisas. Então a solidão, ela nos ajuda a nos conectarmos com o que tem de melhor dentro de nós, que é Deus. Kardec já falava sobre isso também. Vários outros segmentos filosóficos falam sobre isso. E nesse lugarzinho dentro de nós, não é um lugar que a gente vai encontrar porque merece, porque todos nós merecemos. É um lugar que faz parte de todo ser humano. Por mais que errou, que não errou, que fez ou que não fez, faz parte de todo ser humano. Então é só nós reconhecermos, está ali a nossa paz, a nossa fonte de equilíbrio, a nossa serenidade, estarmos conosco mesmo. E isso não é necessário com que a gente viva em função de estar com o outro porque tem medo de ficar sozinho. Estar consigo é muito importante, muito bom e muito saudável. E sobre o medo da morte, que assombra tantas pessoas, Khalil Gibran já dizia para todas as mães e pais que o teu filho, ele vem através de ti, não vem de ti. Então é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil, mas são experiências da vida. Um dia nós nos encontraremos de novo, um dia nós nos abraçaremos de novo, a vida continua. Porque se nós formos pensar, e muitas vezes existe um medo também de como vai ser depois, lá do outro lado, por causa de ideias deturpadas que nós trouxemos até hoje. Então, às vezes a gente lê livros espíritas mesmo, e que falam que a pessoa lá no mundo espiritual vai viver lá no umbral, não sei o quê, e começa aquele medo: meu Deus, se eu morrer eu vou para o umbral, porque eu não sou muito bonzinho, eu sou mais ou menos, e então um lugar muito bom é só para quem é muito bom. Então a gente tem que buscar esclarecimento, entender que se Deus criou a vida material, é isso que eu penso hoje em dia, eu já não penso mais nisso. Se Deus criou a vida material, é para nós vivermos essa vida. Se Deus criou a morte dentro dessa vida material, porque nenhum de nós foge da morte, nenhum.
tem que ser bom também, tem que ser saudável. Claro que ninguém vai dizer, então vamos morrer para ser feliz, não é isso. Mas é entendermos que não pode haver tanto sofrimento como a gente carregou até hoje, essas ideias de que do outro lado a coisa é sofrida e que não sei o quê. Os espíritos que vieram falar sobre isso, falaram sobre o que eles passavam, o que eles estavam passando. Mas não quer dizer que tudo seja assim, lá do outro lado. E também existe um mecanismo para essas mortes, né? Que se foi Deus que criou, também tem que ser saudável. Quem sabe a gente começa a ver a vida de uma forma mais simples e a gente vai ver que a gente vai começar a ver de uma forma mais saudável, que a gente vai ser mais feliz, que a gente vai ser mais liberto, que a gente não precisa carregar tantos medos, tantas culpas, e que tudo isso é Deus. Deus nos trazendo, através da vida, do esclarecimento, a paz que nós precisamos para viver os nossos dias. Cada um encontra a sua fé conforme sua necessidade, e é nela que nós encontramos a excelência máxima que é a vida. Espiritualizar-se é muito importante, independe de religião, independe de lugar, estar aqui no centro espírita ou não, espiritualizar-se é muito importante, para nós encontrarmos dentro de nós esse lugar tranquilo, onde Deus se faz presente, que muitas vezes nós não achamos. O contrário de medo é a coragem. Vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar as coisas. Às vezes as pessoas têm medos enormes de coisa, que é que nem aquela música, nos preparamos para muito e choramos por menos. Por coisas que às vezes nem vai acontecer. Preocupações e medos por coisas que nem vai acontecer. E fica ali aquele sofrimento, aquele desgaste interior, a adrenalina solta no corpo, e muitas vezes tem as alergias, muitas vezes tem as insônias, e isso tudo é o nosso corpo também respondendo aos nossos processos de medo. Enfrentar as coisas, né? Com cuidado, com atenção, enfrentar. Olha, vou lá fora ver o que está acontecendo, porque esse barulho todo. Vou me cuidando, né? E vou enfrentar. Eu estou com um problema de saúde, eu nem quero saber. Às vezes eu escuto pessoas que dizem assim, eu nem quero saber. Esses dias eu escutei uma que disse assim, eu nem vou lá buscar o resultado, porque Deus o livre, eu estou com câncer. Daí, se ela está ou se ela não está, é um fato. Ela não vai mudar com o medo dela, e vai ser pior ainda, porque a coisa vai aumentar se ela tiver. Vamos enfrentar. E às vezes as coisas se passam de uma forma bem melhor e bem mais leve do que os medos que nos atormentam. O contrário de medo é sonhar. Vamos sonhar. Vamos idealizar coisas boas para a nossa vida. Vamos projetar na nossa volta energias através dos nossos pensamentos. E hoje eu vou terminar mais cedo, porque minha garganta está. E vou terminar com um trecho de Francisco de Sales, que diz assim: traga seu coração de volta. Quando seu coração vagueia ou sofre com cautela, traga-o de volta para o seu lugar e coloque-o novamente na presença de Deus. E mesmo quando você não tiver feito nada em sua vida, além de trazer de volta seu coração, colocá-lo novamente na presença de Deus, apesar dele sempre ter fugido dela, após você tê-lo trazido de volta, a sua vida se cumpriu. Então, pensemos nisso. Busquemos através do silêncio, do equilíbrio, da paz do nosso ser, encontrar dentro de nós esse lugar maravilhoso, onde Deus se faz presente, onde não há acusações, onde não há medos, onde não há cobranças, onde tudo é paz, onde tudo é amor. Uma boa noite a todos.